Será que alguns hábitos estão afastando as pessoas de você que você perceba, e ainda por cima te fazendo parecer mais velho do que realmente é? Essa pergunta me veio à cabeça outro dia, sentado numa roda de conversa, quando reparei how pequenos gestos e atitudes moldam a maneira como somos vistos. Veja bem, não é a idade que pesa no olhar dos outros, em sim certos comportamentos sutis que muitas vezes a gente nem percebe que carrega do dia a dia. Foi justamente sobre isso que ouvi um ensinamento precioso de um médico de 102 anos, um homem que já cuidou de milhões de pacientes e ainda hoje transmite uma energia admirável. Ele me disse: a idade está no espírito, mas são os hábitos que pintam as rugas na alma e no semblante. A boa notícia é que mudar esses comportamentos é mais simples do que parece. Pequenas melhorias podem aumentar sua confiança, deixar sua presença social mais leve e fazer com que você seja visto como alguém cheio de vida e sabedoria. Hoje vou te mostrar quais são esses maus hábitos e como deixá-los para trás, de um jeito natural e sem complicação. Antes da gente entrar no primeiro hábito, já aproveita e deixa seu like e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Vou adorar saber até onde essa nossa conversa está chegando. Agora que a gente já entendeu o que são os hábitos que moldam como somos vistos, vamos começar pelo primeiro deles. Imagem pessoal pode parecer besteira, mas a aparência influencia diretamente no jeito como as pessoas nos tratam. Isso não quer dizer que a gente tenha que andar vestido como artista de novela. Longe disso, é sobre cuidado, respeito consigo mesmo. Lembro como se fosse ontem de uma história que me marcou muito. O Walter, um amigo da praça, sempre foi um sujeito simpático, brincalhão, mas com o tempo foi se descuidando. O cabelo cresceu sem forma, as unhas ficavam meio sujas, as roupas meio amarrotadas. Ele vivia reclamando que parecia invisível, que as pessoas não puxavam mais papo, que as atendentes no mercado nem olhavam direito para ele. Foi quando, numa conversa, eu lembrei do que o médico de 102 anos me disse um dia. A primeira impressão que os outros têm de você é como o embrulho de um presente. Se está mal cuidado, ninguém se interessa em saber o que tem dentro. Walter ficou pensativo. No fim de semana seguinte, resolveu dar uma revirada no visual. Foi no barbeiro, cortou o cabelo baixinho, fez a barba direitinho, pegou umas camisas boas que estavam guardadas e mandou passar. Comprou até um hidratante simples na farmácia, desses que a gente acha que é frescura até usar e ver a diferença. Em poucos dias parecia outro homem. O sorriso dele voltou. A conversa fluía de novo. Os olhos dos outros se iluminavam quando ele chegava. Essa transformação não tem a ver com vaidade, não tem a ver com presença. Quando a gente se cuida, passa a mensagem de que valoriza quem somos e os outros respondem a isso, naturalmente. E o melhor, não precisa gastar rios de dinheiro. Vou te dar dicas práticas que aprendi observando quem vive muito e vive bem. Cabelo. Manter o corte em dia. Pode ser simples, pode ser clássico, mas com aparência limpa e bem cuidada. Unhas deixar limpas e cortadas. Nada de deixar a sujeirinha acumular, mesmo que seja no cantinho. Roupas. Nem precisa ser roupa nova. Basta estar limpa, passada, sem furos ou manchas. Um truque é ter sempre uma camisa polo ou uma camisa social de cor neutra pronta para usar. Hidratação da pele. Um hidratante básico já faz toda a diferença, principalmente no rosto e nas mãos. E pele ressecada envelhece muito a aparência. Sapatos ou sandálias limpos, em bom estado. Sapato descascando, ou o chinelo todo, deformado, transmite deslixo. Esses pequenos gestos de cuidado pessoal são como sementes. Plantamos hoje e em breve começamos a colher sorrisos, respeito e admiração. Reconheço que alguns podem pensar, mas a essa idade, quem irá notar-me? Permita-me compartilhar. O old, de fato, observa. Contudo, o que é mais significativo do que a percepção alheia é o que você experimenta internamente. Ao se preparar, ajustar-se e contemplar sua imagem no espelho com satisfação, sua disposição se transforma. Você se sente mais robusto, mais enérgico, mais contente. O médico de 102 anos sempre me afirmava: o corpo é a primeira morada da nossa alma.
Trate-a com a mesma diligência que você dedica ao seu lar, limpo, organizado e acolhedor. Ele está absolutamente correto. Portanto, caro amigo ou amiga, se há tempo que você não se observa com afeto, como tal fazê-lo hoje? Pode ser um gesto simples, como cortar o cabelo, vestir uma camisa elegante ou aplicar um hidratante. É fundamental iniciar, pois uma imagem que você cultiva atualmente proporcionará oportunidades para novas amizades, encontros e experiências mais gratificantes do futuro. Ao abordar a presença, outro hábito frequentemente inconsciente que pode afastar as pessoas é a forma como nos comunicamos. Não é eficaz estar bem vestido se, ao conversar, causamos temor ou incômodo. Correto? Discutamos isso agora. Hábito 2. Comunicação agressiva ou estridente. Agora que analisamos a importância da imagem, discutiremos um aspecto igualmente crucial: a comunicação. Não adianta estar bem apresentado se, ao falar, nossa comunicação afasta em vez de aproximar. Isso frequentemente ocorre sem que percebamos. Deseja observar um exemplo concreto. Alberto, meu companheiro de dominó, era reconhecido por bem o mais extrovertido do grupo. Ele sempre falava e ria em alto volume, chamando todos à distância. Contudo, com o passar dos anos, percebi que o grupo se afastava gradualmente. As conversas diminuíram e as pessoas começaram a realizar encontros menores sem notificá-lo, deixando-o confuso quanto à razão. Foi nesse momento que uma sobrinha dele propôs que ele realizasse um exame auditivo. Consequentemente, uma leve perda auditiva. Devido à sua deficiência auditiva, ele falava progressivamente mais alto, sem perceber. O médico de 102 anos frequentemente afirma: o segredo de uma boa conversa reside mais em ouvir do que em falar. De fato, falar excessivamente interromper, gritar ou se exaltar facilmente pode causar desconforto nos outros, onde ninguém aprecia estar em um ambiente onde não se sente à vontade. No entanto, a boa notícia é que isso também possui uma solução e não é complexo. Apresentarei algumas orientações práticas e simples que podem revolucionar suas interações sociais. Exame auditivo periódico, especialmente após os 60 anos. A audição pode deteriorar-se gradualmente. Um exame simples pode prevenir muitos mal-entendidos e é necessário. Atualmente existem aparelhos auditivos extremamente discretos que transformam a vida das pessoas. Articular-se, de maneira consciente. Se você notar que as pessoas se afastam, franzem a testa ou aparentam desconforto, isso pode indicar que sua voz está excessivamente alta. Interrupções na conversa. Entre uma frase e outra, faça uma breve pausa. Isso demonstra consideração pelo espaço alheio e propicia um diálogo mais fluido e acolhedor. Monitorar as reações. Observe a expressão dos indivíduos enquanto você se comunica. Se estiverem descontraídas e sorridentes, você está progredindo adequadamente. Se aparentarem tensão ou inquietude, talvez seja oportuno moderar o tom ou escutar com mais atenção. Exercitar a escuta ativa, ouvindo genuinamente, sem formular uma resposta enquanto o interlocutor se expressa, é um presente que oferecemos aos outros, resultando em atenção, afeto e diálogos enriquecedores em retorno. A comunicação gentil é uma ponte que construímos entre corações. O médico de 102 anos revelou que, ao longo de sua carreira, nunca foi o que ele afirmava que curava, mas sim a maneira como se expressava, o tom de voz, o olhar empático e a paciência em ouvir as aflições alheias. E posso afirmar que essa sabedoria é aplicável ao longo de toda a vida. Quando nos comunicamos com serenidade, atenção e respeito, atraímos. As pessoas desejam estar próximas, anseiam por ouvir nossas narrativas e compartilhar momentos. Se você notar que as conversas estão mais breves e os encontros mais infrequentes, pode ser oportuno refletir sobre sua forma de comunicação. Evar uma autocrítica ou uma autocomunicação. Recorde-se de que a vida consiste em ajustes diários. Modestas alterações hoje proporcionam significativas alegrias no futuro. Além da aparência e da comunicação, há um terceiro aspecto que está intrinsecamente relacionado a ambos: a maneira como nos vestimos. Não se trata de aderir a tendências,
mas de transmitir uma imagem de energia e vitalidade. Vamos analisar isso com mais profundidade agora. Hábito 3. Vestimentas excessivamente antigas. Agora discutiremos um tema que, apesar de sua aparente simplicidade, exerce um impacto significativo. As vestimentas que selecionamos para o nosso cotidiano. A vestimenta é análoga à moldura de uma pintura. Ela não altera nossa essência interna, mas enfatiza ou oculta nossas melhores qualidades. Numerosas pessoas acreditam que, após uma determinada idade, a vestimenta torna-se irrelevante, pois não há mais motivos para se apresentar de forma cuidada. Permita-me compartilhar algo. Sim, há para você mesmo. Recordo claramente de Roberto, um estimado amigo da pesca. Ele sempre foi uma pessoa exuberante, repleta de narrativas, mas começou a entrar em uma rotina de utilizar constantemente a mesma camiseta desbotada e o mesmo boné antiquado. Era quase uma assinatura: camisa desgastada, calça larga, tênis deteriorados. Com o passar do tempo, ele começou a lamentar que ninguém mais iniciava conversas como anteriormente. Parecia que estava um tanto desbotado. Um dia, para comparecer a um aniversário, a filha dele insistiu que ele utilizasse uma camisa new que estava armazenada há tempos. Era uma camisa simples, de tom azul claro, bem passada. Ao chegar à festa, parecia que todos o reconheciam novamente. As pessoas demonstraram más sorrisos, engajaram-se em mais conversas e até a postura dele alterou-se. Assumiu uma postura mais ereta, com uma aparência mais vibrante. Ele me disse o que aconteceu posteriormente. Rapaz, parecia que eu havia rejuvenescido cerca de 10 anos. Isso é correto. A vestimenta adequada transmite vitalidade, atenção e respeito por si mesmo. Não se relaciona o IF a adoção de tendências ou com a despesa exorbitante. Gostaria de visualizar algumas orientações práticas para obter sucesso. Selecione itens fundamentais em bom estado de conservação. Uma camisa polo de qualidade e uma camiseta em tonalidade neutra. Uma calça jeans intacta, sem desgastes ou manchas. Elementos que são simples de coordenar e transmitem constantemente uma impressão de higiene e ordem. Tonificações claras e vibrantes. Evitar apenas tonalidades excessivamente escuras ou desprovidas de vitalidade. Um toque de tonalidades claras, como azul, verde e branco, confere leveza e vivacidade à estética. Substituir vestimentas excessivamente desgastadas. Conhece aquela camisa desbotada ou aquele casaco repleto de bolinhas? É preferível oferecer a Deus. O uso de vestimentas excessivamente desgastadas, muitas vezes inconscientemente, transmite uma impressão de fadiga. Ajuste é crucial. Roupas excessivamente largas ou excessivamente justas envelhecem a silhueta. É preferível possuir um número reduzido de peças que se ajustem adequadamente à sua silhueta atual. Solicite assistência, IF necessário, de um filho, uma filha, um amigo ou até mesmo do cortês vendedor do loja. Uma perspectiva externa pode auxiliar na seleção de vestuário que realça suas qualidades. O que é relevante é que a vestimenta proporcione um abraço acolhedor e promova o bem-estar. Não é necessário realizar uma revolução no armário de forma abrupta. Você pode iniciar de forma gradual. Selecione uma peça que realce sua imagem. Uma camisa nova, uma calça que se ajuste adequadamente e observe como até sua maneira de andar se transforma. Quando nos sentimos confortáveis com o que vestimos, a autoconfiança aumenta, resultando em maior interesse, afeto e respeito por parte dos outros. A forma como você se apresenta ao mundo revela, significativamente, seus sentimentos internos. É gratificante quando conseguimos evidenciar, por meio de pequenos detalhes, toda a energia e vitalidade que ainda residem no nós. Atualmente, ao abordar a questão da energia, existe um outro hábito que pode comprometer essa vibração positiva. Frequentemente, não percebemos quando reclamamos ou criticamos de forma excessiva. Discutamos sobre isso. Hábito 4. Queixar-se ou criticar excessivamente. Após aprimorar nossa imagem e a maneira como nos comunicamos, é momento de examinar com mais atenção nossas atitudes durante as conversas. Frequentemente, inadvertidamente,
Podemos cair em uma armadilha que afasta indivíduos e nos envelhece internamente. A reclamação e a crítica excessivas. É comum experimentar nostalgia em relação ao passado, contrastando as condições anteriores com as atuais. Entretanto, se não formos cautelosos, essa comparação se transforma em amargura. O mais lamentável é que frequentemente não percebemos o quanto estamos nos queixando. Encontrei um homem chamado Rogério, que era a personificação da simpatia na juventude. Todos apreciavam ouvir suas narrativas e suas aventuras. Com o passar do tempo, ele tornou-se mais reservado e crítico. Em toda conversa, logo proferia em minha época era superior, enquanto atualmente, ninguém é competente. Inicialmente, os amigos riam e achavam divertido, pero com o tempo começaram a evitar encontros prolongados. Era como se uma nuvem cinza se formasse ao seu redor e veritime que ele falava. And he did not comprehend. Afirmava que era devido à relutância das pessoas em ouvir a verdade. No entanto, não se trata de uma rejeição às opiniões divergentes por parte das pessoas. O problema é a frequência e o tom. Reclamar o tempo todo cansa quem está ouvindo. A crítica constante passa a ideia de amargura, de dureza, de desinteresse pelo presente. E as pessoas naturalmente preferem estar perto de quem as faz se sentir bem. A boa notícia é que isso também é fácil de mudar e de forma muito natural. Aqui estão algumas recomendações práticas. Troque a crítica pela curiosidade. Em vez de afirmar que no passado era superior, por que não expressar que em minha época era distinto e que hoje é intrigante observar as transformações ocorridas? Essa pequena troca de palavras muda todo o tom do conversa. Demonstrar que você está uma pessoa receptiva, intrigante, com experiências valiosas a compartilhar, sem exercer julgamentos. Considere-se nos aspectos positivos. Cada época tem seus problemas e suas belezas. Buscar enxergar o lado bom do presente, mesmo que seja uma pequena coisa, como a facilidade de falar com o neto pelo celular, traz leveza e admiração dos outros. Controle a frequência. Se você percebe que vai reclamar de algo, respire fundo. Pergunte a si mesmo: vale a pena trazer isso agora? Vai melhorar a conversa ou só vai pesar o ambiente? Muitas vezes, o silêncio ou uma mudança de assunto é mais sábio. Lembre-se de que cada geração tem seus desafios. Assim como você enfrentou dificuldades no seu tempo, os jovens de hoje também têm as deles. Mostrar compreensão aproxima. Crítica afasta. Use histórias em vez de julgamentos. Em vez de criticar diretamente, conte histórias do seu tempo de forma leve, como quem compartilha uma memória buena, e não como quem condena o presente. Esses pequenos ajustes deixam a convivência mais gostosa, abrem espaço para trocas mais ricas, e principalmente, ajudam a manter a live e uma alegria dentro de nós. Porque a verdade é que ninguém gosta de estar perto de quem vive apontando o que está errado o tempo todo. As pessoas se sentem atraídas pela leveza, pela curiosidade, pelo bom humor. E nós, que já vimos e vivemos tanta coisa, temos dentro de nós uma fonte infinita de histórias, aprendizados e sabedoria. É só escolher o tom certo para compartilhá-los. E tem mais. A energia que você emana volta para você. Se você espalha queixas, recebe silêncio e afastamento. Se você espalha curiosidade e bom humor, recebe carinho e companhia. Então, do próxima vez que sentir vontade de reclamar, que tal transformar a crítica em uma história? Que tal olhar para o mundo com olhos de quem ainda tem muito a aprender, a descobrir, a rir? A juventude verdadeira mora nisso, na capacidade de se encantar com a vida, mesmo depois de tantos anos de caminhada. E falando em juventude e energia, não é só o que falamos que impacta, mas também como nos movemos, how ocupamos o espaço com o nosso corpo. A nossa postura também fala, e muito sobre quem somos e como estamos por dentro. Hábitos 5. Postura e linguagem corporal fechada. Já falamos da importância de cuidar da imagem, das palavras que usamos e da energia que transmitimos nas conversas. Agora é tempo de prestar atenção em algo que muitas vezes diz mais sobre nós do que qualquer palavra: a linguagem corporal. O jeito como nos movimentamos, como olhamos, how nos posicionamos diante das pessoas é um impacto enorme.
Mesmo sem abrir a boca, já estamos comunicando emoções, intenções e até estados de espírito. Quero um exemplo real. A Helena, vizinha aqui do bairro, sempre foi uma mulher alegre, cheia de vida. Mas um dia, olhando umas fotos tiradas num aniversário, ela percebeu algo que nunca tinha notado. Estava sempre de ombros caídos, braços cruzados e olhar para baixo. Na picture parecia triste, fechada, distante, bem diferente do que ela sentia ser. Foi aí que caiu a ficha. O corpo estava contando uma história diferente da alma. E isso acontece with muitos de nós, especialmente com o passar dos anos. As dores no corpo, o cansaço ou até a falta de ânimo fazem com que nossa postura vá se fechando devagarzinho, sem que a gente perceba. Só que essa postura fechada transmite para os outros uma mensagem de desânimo, de dureza ou de desinteresse e sem querer acaba afastando as pessoas. Mas assim como em tudo que falamos até aqui, melhorar isso é mais simples do que parece. Pequenas mudanças fazem uma diferença enorme. Veja só algumas dicas práticas. Alan Harakalana. Imagine que tem um fio puxando você do alto da cabeça para cima. Não precisa ficar duro feito soldado, mas sim leve e ereto, como quem se sente bem consigo mesmo. Contato visual, jaunty. Olhar nos olhos de quem conversa com você encarar, apenas mostrando presença, transmite segurança, interesse e acolhimento. Braços descruzados. Manter os braços abertos, ou com as mãos visíveis durante a conversa. Passa a mensagem de que você está aberto e receptivo. Braços cruzados, ao contrário, podem parecer defesa ou rejeição. Gestos suaves com as mãos. Falar usando as mãos de forma natural, com movimentos leves, torna a comunicação mais viva e aproxima quem está ouvindo. Sorriso sincero, não precisa forçar. Um sorriso de leve, natural, já quebra qualquer barreira e aquece o ambiente. Esses gestos simples criam uma imagem de vitalidade, de interesse, de acolhimento. E a consequência é maravilhosa. Mais pessoas se aproximam, mais conversas fluem, mais momentos gostosos acontecem. Outro ponto importante, a postura influencia até mesmo o que sentimos internamente. Quando nos colocamos de maneira aberta, ereta, mandamos para o cérebro uma mensagem de força e confiança.